Nesta aula, nós aprenderemos a inserir em nosso circuito um componente. Além disso, nós vamos conhecer quais são os componentes disponíveis pelo AutoCAD Electron 2013. Por fim, nós vamos inserir as informações que aparecerão como rótulos ao lado do componente. Nesta aula, nós vamos utilizar o desenho 4.1, que vocês vão encontrar aí no conjunto de arquivos do nosso curso, que possui um ladder já inserido, onde nós vamos colocar o nosso componente. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber aonde nós vamos encontrar os componentes que podem ser inseridos aqui no desenho do AutoCAD Elétrico. Então eu venho aqui em ícone menu, tá vendo? E aqui dentro eu tenho várias opções. Para encontrar os componentes, eu venho na primeira mesmo, que é o Icon Menu aqui, tá vendo? Ó? Quando eu venho aqui, eu tenho vários tipos de componentes que podem ser inseridos. Tá vendo só? É uma gama muito grande. Então você pode selecionar por aqui, tá vendo? Aqui são mostrados recentemente utilizados. E eu posso ver quais são os símbolos aqui, o que facilita um pouco para você encontrar que tipo de objeto, que tipo de componente você vai estar trabalhando. Então você tem as botoeiras, você tem aqui relés, fusíveis, motores, lâmpadas, pilotos. Então tudo que você precisa basicamente está aqui. Então eu vou clicar aqui no relé e nós vamos escolher um tipo de relé para ser inserido. Em relés, você pode escolher qualquer opção aqui. Você tem desde o relé coil, o relay coil aqui, até os contatos. Então eu vou clicar aqui em relay coil, que representa o relé, e vou escolher um local para inserir. Para quem criou projeto elétrico industrial no AutoCAD, vai se sentir muito tranquilo quando ver isso agora. Ó. Você vem aqui, escolhe um lugar e clica. Quando você faz isso, pessoal, você é levado a uma caixa de diálogos para editar o componente. Agora, olha aqui, tá vendo? Ó? Você insere o componente e ele já vai cortar o circuito. Então, você não precisa fazer aquilo que nós fazíamos antes de utilizar o trim, corta aqui, corta ali, posiciona. Aqui é muito fácil, você simplesmente escolhe qual que é o fio que você quer inserir o seu componente e, a partir disso, você vem inserir as informações referentes a esse componente. A primeira coisa que nós podemos falar é sobre essa tag. Essa tag ela é automática. Então aqui ele vai colocar um relé coil, por isso que está aqui CR, tá vendo? E 1 é o fio em que ele foi inserido. Se tivesse sido inserido nesse, por exemplo, vai aparecer CR2. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir uma descrição. Você tem 3 linhas para fazer isso. Então aqui eu vou colocar relé, depois eu vou colocar controlador principal, controle principal, vocês que sabem o que vocês querem inserir no caso, né? Aqui, isso basta, não precisa olhar por enquanto para cá, que são os endereços do CLP. Depois nós podemos escolher um catálogo de dados. Esse catálogo de dados fornece alguns produtores de equipamentos. Então você vem aqui em Lookup, ó, e você tem alguns produtores aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou escolher qualquer um, porque não vai mudar muito. É só para mostrar para vocês que dá para encontrar o produtor do equipamento. E olha só, quando você deixa marcado esse show bom details aqui, ele mostra para a gente o detalhe da descrição do equipamento que você está utilizando. Tá vendo? Então está aqui falando o que é esse equipamento. Então vou clicar em OK. Isso aqui vai sempre valer a pena você saber que tipo de equipamento você vai estar trabalhando. Depois você pode colocar os nomes aqui dos contatos, mas nesse caso eu vou deixar padrão K1 ou K2, mas se você quiser, você pode colocar um outro nome. E você vai clicar em OK. Clicando em OK, você vê aqui que o seu componente foi criado com as informações todas que você precisa, dos contatos, a tag, as descrições e falando que tipo de contato você pode encontrar aqui. Nesta aula, nós aprendemos a inserir um componente no nosso circuito. Além disso, nós vimos quais são as possibilidades que nós temos para inserir componentes. No nosso caso, nós inserimos um relé, mas poderia ser uma botoeira, poderia ser um motor,
poderia ser um fusível. Além disso, nós conhecemos as formas de inserir informações que aparecem como formas de rótulo, que é o caso desse relé controlador principal.